Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do programa Me'av Lebem, nessa semana falando sobre a Parashá Beshalach. Eu sempre começo o programa dizendo que esse programa não é um programa proselitista, mas é um programa feito especialmente para a minha família, para os meus filhos. A minha primogênita, a Gabriela Dodani, o Gabriel Kalev, meu primeiro filho homem, e a Gabriela Dodani, primogênita, primeira filha mulher. E dedicado também a Ariela Hesed, minha segunda filha, tá? E ao Eliav Hassid, meu caçula agora, que nasceu recentemente. Não é um programa proselitista, mas qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse programa e queira estudar a Torá com a gente, fique à vontade. O programa tem como objetivo falar sobre a Parashá Hashavua. Qualquer outra pessoa que esteja assistindo, fique à vontade. A gente vai se sentir, de certa maneira, contente por estar compartilhando palavras de Torá, mas não é proselitista, ok? Agora, esse programa último, estaremos falando sobre a sétima leitura e o Maftir, ok? Antes de fazer a brachá da leitura da Torá e ler, vamos só falar que essa sétima aliá, ela está então no capítulo 17, que vai do Passuque 1 até, na realidade, o Passuque 13, e depois o Maftir, que é do capítulo 14, do versículo 14, do versículo 14 até o 16 do mesmo capítulo 17. Vamos fazer a brachá da leitura do Torá e aí iremos ler. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol chamim venata lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bem, o capítulo 17 começa que toda a comunidade israelita, então, partiu do deserto de Sim, viajando de acordo com as instruções de Hashem, e eles acamparam em Refidim, e ali não havia nenhuma água para então eles beber. O povo discutiu então com Moshe e disseram: nos dê água para beber. Por que vocês estão discutindo comigo? Novamente Moshe fala, perguntou Moshe, por que vocês estão tentando testar então Hashem, e se ele pode ou não lhes dar água numa terra seca? O povo sofreu de sede por água, e eles reclamaram a Moshe: por que você nos trouxe do Egito novamente? Disseram: para fazer com que eu, meus filhos e o meu gado morrêssemos de sede. Por que fala aqui no singular, para que eu e meus filhos e o meu gado morressem de sede? Na verdade, a gente pode ver quando fala de forma singular, ou o povo inteiro falou de forma unida, ou foi apenas uma única pessoa, ok? Moshe então reclamou a Hashem: porque o que eu farei a esse povo? Quando fala esse povo, também tem uma outra explicação. Moshe pode estar se referindo ao povo de Israel ou não ao povo de Israel. Quando fala ao povo, sem ser Eretz Israel, sem ser a Israel, o povo de Israel, mas a leva de pessoas que foram com ele, porque ele não fala diretamente a Israel, mas esse povo, ou seja, essas pessoas que vieram junto, que não eram israelitas, não eram hebreus, não eram judeus, e poderiam estar reclamando também. Mais um pouco eles me apedrejarão. E aí Hashem fala, Deus disse a Moshe: passa diante do povo e você verá que a sua reclamação não tem fundamento, pois eles não te apedrejarão. Eu estava dizendo: você está falando, está tendo uma pequena poeira de Lashon Hará, de maledicência, você está falando mal do meu povo. Aí, se Deus está falando isso, então pode ser que esse povo seja realmente a Israel, porque você está falando de forma infundada do povo. Esse povo não vai te apedrejar. Você está dizendo que vão te matar? Não vão fazer isso. Não é bem assim desse jeito, você está aumentando. Traga, mas isso também a gente pode dar um crédito a Moshe, porque Moshe estava sozinho junto com Arão. Pensa, mais de 6.000 judeus, fora mulheres e crianças. Tragam junto alguns dos anciãos de Israel como testemunhas, e tomem em sua mão o cajado com o qual você golpeou o Nilo, e vá, e eu estarei diante de você lá na rocha em Horev. E você deve então golpear a rocha, e a água sairá dela, e o povo beberá. Moshe fez aos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o lugar de Massá, o Merivá, o teste da discussão, porque o povo tinha discutido e testado Deus, dizendo: Deus está conosco ou não? Aqui vem o Midrash, aqui vem a explicação dizendo que por causa desse pecado, então Amaleque atacou o povo de Israel.
ok? É a mesma história clássica que os nossos sábios dizem, Brahman conta, Arash também conta, que é como se tivesse um filho no colo, e o pai tivesse dado tudo pro filho. E de repente, como o filho está aqui no colo, está no bem-estar, ele acaba não enxergando mais o pai. E aí passa um homem, e ele diz: meu pai está comigo, onde é que está meu pai? O pai disse: eu estou o tempo todo com você, você não está vendo que eu estou carregando você? Ah, o papai está aqui. E aí o pai disse: então você vai ficar no chão para saber que você estava aqui. De repente veio um cachorro e o mordeu, tá? Um cão veio e mordeu. Foi o que aconteceu com Amaleque. Tá? Então por quê? Porque o povo naquele momento disse: Deus está conosco, não. Ou seja, foi a maneira, tá, como eles falaram, que foi uma maneira não tão boa assim, tá? Que também tem a ver com a tradução de Amaleque, que a gente já vai ler já o que significa. Amaleque não só frieza, né? Mas enfim, é isso que trouxe. Eles estavam frios. Ou seja, o Eterno estava fazendo tudo para com eles e eles ainda estavam de forma fria espiritualmente. Deus está com a gente ou não? Cadê o fervor? Vamos continuar. E aí fala então que a terceira repreensão então, que foi feita pela água, por causa de 3 vezes reclamaram, e aí veio Amaleque. Então Deus é que coloca, que permite com que essas coisas aconteçam, até o mal, para punir a gente no dia do julgamento. Então começa aqui no capítulo 17, versículo 8. Como uma punição por ter duvidado de Deus, Amaleque veio e atacou Israel em Refidim. Moshe disse a Yehoshua, né, escolha homens fortes e tementes a Deus para nós, e vá para fora das nuvens da glória e batalhe contra Amaleque. Amanhã, durante a batalha, eu estarei no topo do monte com o cajado de Deus na minha mão. Por que não foi logo hoje? Porque Moshe protelou e deixou para amanhã, para o dia seguinte. E Yehoshua fez como Moshe tinha dito, guerreando com Amaleque. Então foi Yehoshua que lutou contra Amaleque, tá? Em nome de Am Israel, com alguns outros guerreiros de Sadiquim. E Moshe Arão e Hur, quem era Hur? Hur era filho de Miriam, ou seja, sobrinho de Arão e de Moshe, e subiram ao topo do monte. Enquanto Moshe mantinha suas mãos para cima, né, com o intuito de clamar, de rezar a Deus, de pedir auxílio de Deus, Israel ficava ganhando. Mas tão logo ele abaixava suas mãos, a batalha ia a favor de Amaleque. Então Amaleque ali vencia, mostrando que por que Amaleque vencia? Por quê? Porque existem algumas batalhas que nós temos que nos esforçar. Eu sempre falo, Deus poderia ter aniquilado Amaleque? Poderia. Deus poderia ter ajudado, batalhado contra essa luta contra Amaleque de forma milagrosa, como fez com Mitzray, como fez com o Egito, com os egípcios? Poderia. Mas aqui naquele momento Deus disse: não, vocês pecaram, vocês vão ter que lutar, vocês vão ter que fazer a parte de vocês materialmente, fisicamente, lutar, né, para novamente conseguir o status que vocês tinham de fé e etc. Então, por isso que Amaleque uma hora vencia, outra não vencia, porque aqui nós devemos lutar, nós devemos realmente buscar. E como nós somos homens, somos falhos, nós lutamos diretamente com homens, então tem horas que nós vencemos e não. Tudo depende da nossa força. Aquele momento é o momento de nós fazermos. As mãos de Moshe ficaram então pesadas, pois ele foi leniente com a obrigação, delegando a Yehoshua. Isso daqui entre parênteses, Rashi fala que ele foi negligente por ter passado isso para Yehoshua. E Arão e Hur então pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, e ele sentou-se nela. E Arão então e Hur então seguravam a mão, um de cada lado, e as suas mãos então permaneceram levantadas ao céu, em fé e em reza até o pôr do sol. Yehoshua enfraqueceu, não diz que ele derrotou completamente, mas fala que ele enfraqueceu Amaleque e o seu povo, matando os seus guerreiros chaves, os principais, com a lâmina da espada, deixando viver outros guerreiros. E aí então, até aqui, e começa então o Maftir, que vai do capítulo 17, do passo 14 ao 16, terminando, e fala: e Deus disse a Moshe, escreve a história de como Amaleque atacou os judeus antes de todas as nações, como uma lembrança no livro. Repete aos ouvidos de Yehoshua, que irá trazer ao povo judeu na terra de Israel, pois eu apagarei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Então Moshe construiu um altar e denominou: o Deus é meu milagre. Tá? Ele disse: pois há uma mão no trono de Deus que jura que Deus estará em guerra com Amaleque de geração em geração. Deus é meu milagre.
ele fala Adonai Nissim, Deus é o meu milagre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet vechayol natan betochenu Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém e amém. Vou comentar um pouquinho mais sobre essa sétima lei. Moshe golpeou a pedra em Horeb. Né? Na sétima lei, por que Moshe golpeou a pedra em Horeb? Aquilo que eu já falei e não ia fazer. Ramban diz, eles poderiam ter enviado seus animais, etc, para beber lá. Ok, provavelmente enviado os seus jovens para coletar, mas Rashi fala que não, que na realidade Deus quis dar diretamente da rocha aonde sairia a Torá. Antes da gente passar para essa parte, eu só queria voltar um pouco, que fala sobre o seguinte, que o maná nos lembra que a comida de um judeu e o seu sustento em geral vem diretamente de Deus, uma forma do pão do céu. Então, embora em primeira vista pareça que a gente que trabalha, a gente que luta, a gente que ganha, a gente deve ter na mente que tudo que nós recebemos, o carro, a casa, o dinheiro, é um milagre de Deus. Ou seja, esse maná, ele continua vindo todos os dias do céu. Então nunca julgue achando que você ganhou dinheiro, você ganhou um carro, uma casa ou bens materiais, que isso foi o seu mérito. Na realidade, isso é mais um milagre, mais um maná que cai do céu novamente. Nunca pense que todas as suas provisões diárias, isso ainda é o maná que cai dos céus, ok? Só para a gente encerrar a questão do maná. Aqui fala porque a guerra com Amaleque veio diretamente depois da reclamação sobre a água. Rashi diz, essa seção sobre Amaleque foi colocada diretamente depois desse versículo, Deus está conosco ou não, sugerindo essa resposta. Eu sempre estou com vocês e eu sempre estou preparado para todas as suas necessidades. E ainda vocês dizem, Deus está conosco ou não? Vocês verão, um cachorro virá e lhes morderá e vocês clamarão a mim, então vocês saberão se eu estou com vocês ou não. Então aquela história do pai que eu contei, ok? Por que as mãos de Moshe ficaram pesadas? Rashi fala então, né, como eu disse naquela hora, porque ele foi negligente em executar a mitzvah de empreender a guerra contra Amaleque, designando então outra pessoa no seu lugar, Yehoshua. O Targum Yonatan, porque ele postergou até amanhã, próximo dia, para lutar imediatamente. E o Pesektah Rabati diz, as suas mãos ficaram pesadas devido aos pecados dos judeus. Na realidade, Rashi traz uma outra questão. Ele fala que ele não concorda com a palavra do caso de Targum Yonatan, porque na realidade, se fosse para lutar, até se fosse o próprio Moshe que fosse lutar, ele deveria então ter um tempo para ele pensar, para ele maquinar, para ele planejar o ataque. Não poderia sair assim, né, de supetão, direto. Você tem que planejar antes de ir para uma guerra. Então, tira aqui o Targum Yonatan, entendeu? Vamos ficar com Rashi. Por isso que ele na realidade não fez. Outra coisa, os nossos sábios, o próprio Rashi vai dizer que Moshe na realidade ele não errou totalmente. Porque como Moshe sabia que essa luta era uma luta que era materialmente, não existiria nenhuma influência divina que ajudasse com milagres, etc. Moshe disse, bom, eu estou com 80 anos, eu estou velho, eu não vou conseguir vencer Amaleque, nem lutar contra Amaleque se eu não tiver uma ajuda de Deus. Então se a gente vai ter que lutar contra nossas próprias forças, então eu vou ter que agir de estratégia. Então por isso que ele designou Yehoshua. Por outro lado, mais lá na frente nós vamos ver, né, que quando o próprio Moshe vai lutar com os dois grandes gigantes, né, se eu não me engano foi Sihon e Og, né, nós vemos Moshe lá quase com 120 anos, se eu não me engano, ele luta, mais velho ainda, e ele acaba vencendo. Mas nós vemos que porque ele foi lutar daquela vez, porque o próprio Eterno tinha dito, Deus prometeu a Moshe uma ajuda divina em sua vitória sobrenatural. Então, como Deus diz, eu já entreguei nas suas mãos. Então por isso que Moshe com 120 anos foi. Nesse caso que ele não foi. Mas Rashi ainda mesmo assim diz que ele ainda falhou por um pouco, porque mesmo sabendo que se você vai lutar com as suas próprias forças, lembra daquilo que eu falei ainda agora? Sobre o ganho que vem, que você acha que é seu, mesmo você lutando com as suas próprias forças, com sua própria mão, sem ter um auxílio direto de Deus, querendo ou não, mesmo a sua própria força é um auxílio de Deus. Por mais que a revelação, por mais que a ajuda divina não esteja completamente revelada com milagres e enfim sobrenaturais,
a sua própria mão ainda é um milagre de Deus, porque Ele que está te dando fôlego de vida. Mesmo a sua própria força deve ser elevado, deve ser retribuído e a Deus, né, ou seja, direcionado a Deus essa vitória. Então ele errou nesse pequeno momento, por mais que ele tivesse se esforçado, né, esse próprio esforço também não foi mérito dos homens, não foi mérito nosso, mas ainda tivemos a ajuda de Deus. Por isso que Rashi traz que mesmo assim ele ainda falhou. A Hassidut nos explica que a qualidade de Amaleque se refere à frieza do serviço de Deus. O versículo lembra-se de Amaleque que fez quando você vinha vindo do Egito, como ele lhes encontrou no caminho, lá em Devarim 25, 17 e 18. A palavra karha, no hebraico, normalmente é traduzida como ele lhe encontrou. Também poderia ser interpretado como ele lhe esfriou. Semelhantemente, os rabinos notaram então o equivalente da equivalência numérica, no caso da gemátria ou da gematria, entre Amaleque, que a palavra Sefek significa também dúvida. Então Amaleque significa frieza, Amaleque significa dúvida, Amaleque significa você duvidar, esfriar. Então esse é o inimigo que deve ser extirpado completamente da nossa vida. A falta de fé, a frieza espiritual de você não querer seguir o judaísmo, não querer rezar, não querer servir a Deus com alegria, com amor. Então, essa frieza de não querer fazer as coisas, não cumprir mitzvot, ficar deprimido e etc. Isso deve ser extirpado, né? Apagado das nossas vidas a memória desse Amaleque. Não só essa frieza, tá bom? Como também a dúvida também. Deus está comigo ou não? Isso deve ser apagado. Por isso, o povo duvidou, então vem Amaleque que prefaz isso. Amaleque representa o potencial de criar dúvidas em nossas mentes, esfriar nossa excitação depois de testemunharmos os milagres, os acontecimentos do êxito pessoal do Egito, e ele enfraquece essa sensibilidade judeu à providência divina de Deus que controla nossas vidas. Então, para a soberania de Deus ser revelada, Amaleque deve ser completamente anulado. Diz o Midrash também que porque Amaleque era como se fosse o seguinte: o povo de Israel tinha acabado de sair de Mitzray, Deus tinha feito tantos prodígios, todos os povos estavam temerosos, é como se existisse uma banheira quente fervendo, e todo mundo com medo de pular em cima dessa banheira quente, desse caldeirão, e Amaleque vai lá e pula, porque não está tão quente assim, por mais que ele tenha se queimado, né? Então também por causa desse lado de ser pedante, né? Na realidade o Eterno então portanto disse que iria acabar com Amaleque. Trazendo aquela parábola lá do filho, né, e etc., diz que na realidade os judeus não só tinham duvidado de Deus, mas que eles agiram como chutzpah. O que significa isso? Audácia, descaramento. Ou seja, em razão desta audácia, o castigo veio rápido e severamente, assim como na parábola na qual assim que o pai coloca o filho no chão, o cachorro vem e morde. Então essa audácia, esse descaramento também faz parte de Amaleque, e isso deve ser extirpado da nossa vida. Nunca trate Deus com audácia e com descaramento. Devemos sempre ter respeito pelas coisas do Eterno e temor acima de tudo, ok? A gente fica por aqui e volta no próximo programa falando sobre a Parashá Yitro, ok? Shalom Aleichem. Beijo Gabriela Dodani, beijo Gabriel Kalev, Ariela Hesed, Eliav Hassid. Papai ama muito vocês. A gente volta no próximo programa. Shalom Aleichem, Lehitraot.